Bom, boa noite a todo mundo que está aqui, todo mundo que esteve ontem, está acompanhando o curso. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem foi um encontro com o professor Roberto Said, e esse evento, esse mini curso é a contrapartida da Mostra Drummond e o Cinema, que a gente realizou no ano passado, no Cine Humberto Mauro. O professor Sérgio Alcides, é uma honra ter ele aqui com a gente, ele ter topado esse convite. Ele participou da mostra comentando o filme O Padre e a Moça, que foi um filme citado aqui ontem, e é uma alegria ter ele aqui com a gente. Vai ser um privilégio para todo mundo, eu acho. Então, Sérgio Alcides é graduado em Comunicação Social pela PUC-Rio, tem mestrado em História Social da Cultura pela mesma instituição, com dissertação intitulada Estes Penhascos, Cláudio Manuel da Costa e a Paisagem das Minas, publicada também em livro. Publicou o verbete Arcadismo no glossário Minas Mundo. Mostrei ontem, porque o texto que o Roberto apresentou ontem estava baseado nesse livro também, no verbete que ele escreveu sobre o Drummond. E o Sérgio tem doutorado em História Social pela USP, com tese intitulada Desavenças, Poder e Melancolia na Poesia de Sá de Miranda. E ele é professor de literatura brasileira na UFMG desde 2009. E fazendo uma pesquisa, encontrei que ele ministrou um curso sobre Drummond em 2014. E a proposta do curso dialoga muito com o que a gente está vendo aqui nesse curso, que é comparar a poesia com a prosa, né? Ver esses registros, essas modalidades textuais do Drummond. E ele publicou diversos textos sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade, como os verbetes Ghost e Crônica, no Dicionário Drummond, que a gente também fez referência ontem. E a ideia é ele comentar um pouco sobre esses dois verbetes que ele escreveu. Ele também escreveu o texto Belo Horizonte de Expectativas, A Despedida de Drummond. Escreveu o pós-fácio do livro Discurso da Primavera e Outras Sombras, esse daqui. E o texto dele se intitula Canto Circunstancial. Escreveu o ensaio Melancolia Ghost na Vida e o pós-fácio do livro Passeios na Ilha, intitulado Drummond a Passeio. Então, está com você, Sérgio. Muito obrigado por estar presente aqui com a gente, viu? Obrigado a você, Pedro. Boa noite para todo mundo. Que bom participar aqui. Obrigado a todos que vieram. Obrigado aos amigos, ex-alunos, alunos, novos alunos. Vamos falar então sobre esse tema, né, Drummond na sala de aula. E eu vou basear minha fala nesse curso nesses dois verbetes que eu escrevi para o dicionário do Drummond, que foi organizado publicado pelo Instituto Moreira Salles, né? O Pedro mostrou agora há pouco, sob a organização do Eucanaan Ferraz e do Bruno Cosentino, né? Eu escrevi, como o Pedro disse, dois verbetes. Um é sobre o termo gauche, que aparece num poema, né, bem conhecido do Drummond, poema de Sete Faces, e o outro sobre crônica. Então eu tentei, quer dizer, eu reli hoje esses meus artigos, né? São verbetes, mas na verdade são artigos, né? Que eu estou fazendo pesquisa dessa e avançando um monte de é, postulados, né, ideias sobre a obra do Drummond. Eu levei muito a sério esse trabalho. Então, eu reli esses dois textos hoje, pensando nesse tema de como socorrer um professor, um jovem professor, uma jovem professora que está diante de uma turma de alunos do ensino médio com um texto de Drummond em sala, né? Eu reli pensando nisso, né? Então, a minha fala vai ser uma tentativa de reorganizar a pesquisa toda que eu fiz para esses verbetes, mas direcionada para essa tentativa de ajuda, de socorro, sei lá, né? Então, dividi tudo em quatro partes
A primeira parte é uma coisa mais geral. A primeira parte do que eu trouxe para falar, da minha reflexão para hoje, é uma coisa mais geral. É que ai, eu acho que não existe, eu não acredito que exista uma disciplina no currículo escolar tão absurdamente distante da ponta da pesquisa e do conhecimento humano do que os estudos de literatura. Infelizmente, nas escolas, o ensino de literatura ainda está ligado àquela tabelinha absolutamente revoltante dos estilos de época, que é uma coisa, enfim, mentirosa. Não só é uma coisa antiga, é uma coisa absurda, mentirosa. Eu costumo dizer que estilos de época na literatura é o terraplanismo dos estudos literários. O professor de literatura diante de uma turma de jovens ávidos por conhecerem o mundo, por aprenderem coisas importantes que vão entrar na formação deles, vão ajudá-los a viver melhor consigo próprios e no mundo nada fácil que a gente tem, né? O professor chega e apresenta a literatura dentro desse quadro, né? Estilos de época. É a mesma coisa que o professor de ciências começar o ano dizendo que a Terra é plana, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o professor de literatura, enfim, apesar dele estar um pouco, a professora de literatura, o professor de literatura, apesar de eles estarem um pouco constrangidos, até pela lei, né, os currículos do ensino médio, né, a lidar com esse enquadramento realmente obsoleto e inválido, ele tem que contrabandear um pouco algum contato se ele quiser fazer realmente um bem para os seus alunos, algum contato real com o objeto literário que ele está apresentando ali para aquela classe. Bom, é claro que a professora, o professor, eles é, é, vão tomar o cuidado de dizer de saída que ninguém é melhor do que ninguém porque é leitor de literatura. Não se trata, né, de promover um elitismo, apenas de conhecer um campo da experiência humana, um campo da relação humana com a linguagem, na qual o aprofundamento pode ser muito recompensador para a vida de cada um. E, e talvez na sala de aula, alunos que muitas vezes têm um cotidiano muito afastado de qualquer contato com a linguagem nesse sentido, com livros, com a literatura, com a poesia principalmente, possam ter uma experiência que vai ser importante para eles e pode até levar alguns a buscar um aprofundamento, outros vão abandonar aquilo, mas terão experimentado uma coisa importante para a experiência de vida deles. E a escola, então, terá cumprido um papel de verdade, um papel real, ao invés de meramente, digamos assim, aplicar uma fórmula é, descrita em diretrizes e bases não necessariamente encarnadas, né, na vida das pessoas, né? Então, essa primeira coisa anterior a começar a abordar qualquer aspecto da obra do Drummond em particular, essa coisa mais geral, é que eu esperaria, então, que a experiência, o contato com, né, a poesia de Drummond na sala de aula, a obra de Drummond na sala de aula, não viole, não traia o que pode ser a experiência real da literatura, das pessoas em geral não especializadas, das pessoas que, por diferentes motivos e em diferentes momentos da vida, tornaram-se leitores e são leitores e não podem viver sem ler um romance, sem ler um poema, e têm a sua maneira de olharem para si próprias marcada por esse hábito, que para essas pessoas, que, eu repito, não são melhores do que ninguém por isso, apenas elas são talvez melhores do que outras pessoas por aprofundarem-se em alguma coisa, né? Essa coisa para essas pessoas é a literatura, para outras poderia ser outras atividades, outros campos da atividade humana, né?
mas essas pessoas escolheram esse objeto, é uma coisa para elas, mantém um vínculo existencial profundo. Então, eu acho que na aula, né, de literatura, deve estar, digamos assim, em cena a possibilidade, pelo menos, de experimentar um contato aprofundado, existencial, com objetos literários que querem falar lá dentro da gente, lá dentro de cada um daqueles alunos, né? Então, acho que o ensino de literatura não deveria contradizer o que é fora da escola, na vida, né, de todos os dias, de todo mundo, né? A experiência da literatura. A professora ou o professor, eles devem procurar alguma fidelidade, né? Um senso ético mesmo de fidelidade à experiência da literatura. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né? Faz parte da experiência da literatura, dos leitores, das leitoras, é, o amor às palavras. Esse, esse vínculo, esse sentimento da linguagem, ele é mais consciente em algumas leitoras do que em outras, mas ele está lá, mesmo quando é apenas uma intuição, uma espécie de pano de fundo da leitura. O amor às palavras está lá, o desejo de compreender o que está escrito, a, a vontade de rolar, né, com a própria consciência, como se rolasse com o corpo, em meio a um texto, procurando um sentido e testando as possibilidades de aquelas palavras fazerem sentido também para si, para essa leitora, para esse leitor, né? O amor às palavras, uma, um apelo às palavras, uma confiança, ainda que cautelosa, na capacidade de as palavras nos conduzirem a algum sentido, esclarecerem algo, algum traço da nossa vida, da nossa aflição, das nossas angústias, das nossas alegrias, a confiança de que elas podem fazer sentido e de que a gente, como leitora, deve participar disso e pode participar disso. Por exemplo, a palavra gauche, né? Essa palavra estrangeira que aparece na abertura mesmo da obra do Drummond, né? No Poema de Sete Faces. O Poema de Sete Faces é o primeiro poema do primeiro livro de Drummond, um livro Alguma Poesia de 1930. É uma palavra em francês, que hoje nós conhecemos essa palavra só por causa da poesia do Drummond. Ela não é mais usada na nossa língua, né? Ela era um galicismo, né? Uma palavra francesa que estava incorporada na língua portuguesa, inclusive no português do Brasil, no cotidiano, mas hoje nós conhecemos essa palavra só por causa do poema do Drummond. Ela desapareceu do uso comum. Então, essa palavra é um verdadeiro enigma para a imensa maioria dos primeiros leitores, né? Dos leitores que estão lá e das leitoras que estão lá diante de vocês na sala de aula. Vocês estão naquela situação que tem um poema, tem essa palavra e tem essa classe que não conhece essa palavra, percebe? Essa palavra, ela é para essa classe, ela pode ser uma parede, um muro opressivo, ou ela pode ser um enigma, uma fonte de atração, uma causa de desejo, uma pesquisa, uma incitação. E eu acho que a professora vai ter um papel nessa hora, o professor vai ter um papel nessa hora importante para o que vai acontecer com essa palavra naquela classe. Se ela vai ser uma opressão para aqueles alunos ou se ela vai ser um objeto de amor, de possível amor. Percebem? Se a professora consegue transmitir algum entusiasmo, alguma sensação, alguma atração
pela possibilidade de aquela palavra desconhecida fazer algum sentido, aí ela vai despertar uma coisa especial naquela classe, é isso, né? Aí ela vai despertar aquela fidelidade à experiência, à leitura e o amor às palavras que tem a ver com o cotidiano das leitoras, dos leitores. Então essa já estou assim na segunda coisa que eu quero dizer, né? Mas as duas coisas estão relacionadas, a experiência da literatura e o amor às palavras. Então, é uma responsabilidade tremenda da professora diante da classe impedir que a palavra gauche, essa palavra desconhecida, vire uma opressão e, ao contrário, possibilitar que ela se torne uma coisa sexy, uma coisa atraente, uma coisa que vai despertar um desejo na turma, na classe, de fazer sentido. Sendo que estudantes do ensino médio já perceberam, eles já têm idade para perceber que quase nada faz sentido. Uma das aflições da vida é ir constatando que quase nada faz sentido, e isso causa dor, causa sofrimento, é um horror. Quando uma palavra faz sentido, é um êxtase, meus amigos. Percebe? Então, está aí a perspectiva na sala de aula. A palavra gauche, ela vai ser uma parede que desmorona de tédio em cima da turma, com a sua tabelinha de estilos de época e o que é o estilo de época modernismo, ou ela vai ser, não é, uma tábua de salvação, uma boia na inundação do sem sentido do mundo que fará sentido e salvará a pátria. Percebe? É isso. Então, essa palavra, né, ela está lá na abertura do poema de Sete Faces. Eu disse que é o primeiro poema do primeiro livro da obra do Drummond e é o primeiro poema da obra também, porque o autor se preocupou muito em nunca editar nenhuma reunião da sua poesia, nem completa, nem parcial, como antologia, em que esse poema particular não figurasse em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que o Drummond queria dizer para o público era esse poema, né, durante a vida toda. Né? Então, o poema começa: Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gosto na vida. Aí a professora tem que, né, solucionar esse enigma da palavra gauche de uma maneira que ela não desmorone sem sentido e opressivamente em cima das cabecinhas da classe. Bom, aí ela vai pesquisar, né? Ela vai, quer dizer, por um lado, ela ou ele, eles vão ter que pesquisar essa palavra e vão ter que preparar um pouco essa experiência, vão encontrar, vão caçar dicionários, vão fazer uma pesquisa filológica, alguns vão se aprofundar mais, outros menos, né? Vão verificar que essa palavra em francês quer dizer o lado esquerdo, indica o lado esquerdo, mas ela também quer dizer, ela também pode ser um adjetivo designando uma pessoa desajeitada, uma pessoa que tem algum desempenho constrangedor numa situação coletiva, alguém que está sempre, digamos assim, apartado e que é esquisitão. Então, o gauche, essa professora vai descobrir nessa pesquisa que o gauche é uma figura, digamos assim, de assimilação difícil à normalidade geral das outras pessoas. E se essa pessoa, se essa professora ou esse professor, se eles fizerem também uma pesquisa histórica sobre essa palavra, eles vão descobrir que quando essa palavra era usada cotidianamente na nossa língua, como uma importação francesa, ela era o oposto de outra palavra que também se usava e ainda se usa, que também francesa, que é chique. O gauche era o contrário de chique, basicamente, né? Que o chique é tudo menos desajeitado.
né? O chique é estar elegante, estar assimilável em qualquer situação, sem fazer esforço, né? Então, havia esse par, né? O gauche e o chique são opostos. E esses dois termos, quando o Drummond escreveu esse poema, lá na década de 20, eles estavam em circulação na nossa língua. Depois um sumiu, gauche, ninguém mais usa hoje, mas chique ainda se usa. Isso seria um truque legal para a turma, né? Captar bem o sentido do gauche, entender bem por que que né, o poeta escolheu esse termo naquele momento, né? Mas eu sugeriria assim que esse professor ou essa professora, né, que eles tendo feito essa pesquisa, antes de apresentarem essa pesquisa pronta para os alunos, que eles então deixem os alunos falarem, reclamarem, gemerem e soluçarem por não compreenderem o sentido da palavra, né? E vá, né, que esse professor vá dosando um pouco, né, a pesquisa que ele fez por ser uma ótima professora, por ser um ótimo professor antes da aula, que ele vá dosando um pouco isso para a aula não virar uma palestra, né? E porque também é muito importante para, eu acho, né, despertar essa excitação que é o antídoto para o tédio, deixar a classe falar sobre a poesia, dá muita importância ao que qualquer aluna, qualquer aluno tenha para dizer. Por mais precário que seja isso, às vezes até bisonho, alguma coisa, quer dizer, o professor tem que valorizar cada fala, né? Lutar contra a inibição dos alunos, porque esse é o caminho para essa palavra estranha passar a ser algo que as, as, esses jovens, né, possam tocar, apalpar, pegar e tomar posse daquilo para si, porque é isso que a professora quer, né? Então, uma vez que a palavra já deixou de ser tão opaca e ela já tem, né, alguns canais de sentido, aí a professora pode começar a puxar a leitura, né? E pode introduzir também alguns temas, né, sobre o Drummond. É muito rico o que está por trás dessa palavra gauche na obra do Drummond. Então, eu vou falar um pouco disso. Não sei o que que a professora, o professor selecionariam para sua aula, de tudo que eu vou falar, né? Mas eu acredito que ele poderia, né, com uma dosagem prudente, razoável, encontrar muito material bom para lidar com os alunos, para fazer os alunos falarem sobre a poesia e se relacionarem em profundidade com aquele poema, fazendo jus àquilo que eu disse na primeira parte da minha fala de hoje, né? A experiência da literatura. Então, eu acho que assim, a preocupação da professora, do professor nessa hora teria que ser dar um jeito para que aquela situação artificial numa sala de aula, que é muito diferente da situação real de contato com um poema, para os leitores e leitoras em geral, propicie uma experiência real, né? Uma experiência estética real para aqueles jovens alunos, a maioria dos quais ainda não terá uma relação estável, assídua, continuada com a literatura, e muitos dos quais nem a terão, mas naquela aula poderão ter, e aquilo será um bem para eles, para sempre. A professora tem que confiar nisso, né? Gauche, assim, situado na abertura da obra do Drummond, digamos assim, é a primeira aparição de uma persona, de uma máscara que o poeta inventou para si. É a persona, essa palavra persona, é, em latim, queria dizer máscara, né? Ela designava a máscara que os atores utilizavam na representação teatral. E ela é uma palavra usada para falar sobre o eu na poesia. Com frequência se usa esse termo, né? Ele é muito útil. Uma preocupação em sala de aula, junto de um poeta como Drummond, é também, digamos assim, ensinar os alunos e as alunas a começarem a separar na cabeça deles
a pessoa empírica da autora de um poema, do autor de um poema, do sujeito que fala nesse poema, do eu textual que está ali. Isso é trabalhoso para as pessoas jovens. A professora tem que respeitar esse trabalho, observar isso, tentar ajudar nessa separação. Aquele eu que está falando ali no poema de Sete Faces é e não é a pessoa do Drummond, mas não é do que é. É uma criação literária que tem muito a ver, né? Parece criada a imagem e semelhança da pessoa de Drummond, mas não coincide exatamente com ele. É uma figura de letras, e essa figura usa essa máscara do gauche, do desajeitado, do mal assimilado, do mal sucedido, né? Então, a persona que propicia uma espécie de autoexame continuado do sujeito por si próprio. E a professora vai observar em muitos poemas do Drummond e poderá ajudar seus alunos a fazer isso, esse sujeito o tempo todo retorcendo-se sobre si mesmo, questionando-se, às vezes atacando-se, não é? É uma, é uma poesia, a poesia do Drummond, em que o eu está o tempo todo encenando-se, reencenando-se, dando cambalhotas, tropeçando, se deparando com pedra, com máquina do mundo, com edifício, com obstáculos e com sigo mesmo enquanto problema existencial, enquanto interrogação. Essa característica dessa persona de má assimilação e desajeitado, digamos assim, singulariza o sujeito. É como se o Drummond estrategicamente construísse uma imagem de si singularizada por ser diferente, por ser estranho, por ser diferentão. E nessa singularidade, o sujeito está apartado. Ele está, digamos assim, é como se ele observasse o mundo separado, né, por uma tela desse mundo. Mesmo nesse poema de Sete Faces, dá para explorar essa separação teórica, essa espécie de separação teórica, né? Porque o sujeito está num bonde, ele observa as outras pessoas, ele parece observar, às vezes, a si próprio num reflexo, né? Então, é como se ele estivesse no bonde e, ao mesmo tempo, estivesse abstraído, não é, espiritualizado, fora do bonde, olhando para dentro do bonde. E essa é a condição propiciada pela persona singularizadora que aparta do gauche, né, do indivíduo gauche. É claro que o fato de a palavra ter desaparecido da nossa língua cotidiana, esse galicismo, essa palavra francesa não ser mais usada no português do Brasil, acentua ainda mais a estranheza, a estrangeiridade desse sujeito. Parece que o poema envelheceu bem como um vinho, né? Então, há uma potência ainda maior, né, dessa palavra de atribuir ao sujeito esse estranhamento que ele quer despertar, justamente porque a palavra ela tornou-se bem gauche mesmo, tão gauche que nem existe mais na nossa língua, né? Esse apartamento do sujeito, esse seu jeito de ser diferente, singular, que o aparta dos outros, ele nunca está por inteiro na situação, às vezes até interativa, coletiva, na qual ele se encontra. Ele está sempre, de uma certa maneira, afastado, distanciado, ele tomou uma distância de si mesmo, ele é singular. Esse apartamento se relaciona com com toda uma problemática na obra do Drummond, que é a problemática da melancolia. O sujeito gauche, ele é um sujeito melancólico também. Mas é um sujeito melancólico de um tipo que, por vezes, se entrega ou possibilita, até pelos próprios tropeções do seu desajeitamento constitutivo, alguns lances de muito humor
de auto-ironia, e isso traz bastante sabor para a poesia do Drummond. Ao mesmo tempo, traz sabor, mas traz também hipóteses de identificação que poderão capturar alguém na classe, né? Então, isso é algo que a professora poderá se preocupar em observar, né? Se tem alguém vestindo a carapuça gauche, né? E, e a partir desse poema, dando esse passo, por mais desajeitado que seja, mas fundamental para o amadurecimento de um indivíduo, que é aprender a distanciar-se de si próprio, a olhar-se um pouco de fora, assim como esse sujeito no bonde olha para o bonde e para si no bonde como se lá não estivesse viajando com os outros passageiros, e principalmente as passageiras, com as suas pernas, que são mencionadas no poema com uma situação também aparentemente erotizada e ligada, não é, a desejos, a limites que o sujeito precisa aprender a obedecer, enfim, frustrações, tudo isso, né? Mas é uma melancolia, essa melancolia gauche, diferente da melancolia dos visionários, dos exaltados, daqueles que têm grandes episódios, né, de euforizante revelação. Essa melancolia gauche, que propicia um distanciamento de si, na poesia do Drummond tem um resultado crítico muito agudo, porque esse sujeito desajeitado, apartado, singular, estranho, diferentão, ele se torna a fonte de observações sobre o mundo e sobre os outros muito fortes, muito impactantes, que estão espalhadas pela poesia toda e também pela prosa do Drummond. E isso pode ser explorado em sala de aula. É como que esse olhar de um sujeito que se estrangeiriza do ambiente onde ele, na verdade, está inserido, mas ele nunca está completamente onde ele está situado. Esse olhar tem um resultado crítico. Mesmo quando a situação é humorística, pode aparecer a ocorrência crítica, né? Esse sujeito é melancólico, ele ama o perdido. A melancolia é amar a perda, é vivenciar a perda. Estou pensando em Freud. A professora não vai levar Freud para a sala de aula, pelo menos não na primeira aula, não é? Porque ela não quer, não é, espantar as borboletas, não é? Mas eu estou pensando em Freud aqui, né? Ele vivencia as perdas como uma perda subjetiva, como perda de si, identifica-se com a perda. E tem aquele poema lindíssimo do Drummond, Memória, do livro Claro Enigma, que é um outro poema que a professora pode levar para a sala de aula, o professor pode levar. A turma vai gostar muito, né? Amar o perdido deixa, porque todo mundo já perdeu bastante coisa e vai se identificar, né? Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. Quem na classe nunca ouviu não? Muitos alunos, o professor bem sabe, e sofre com isso, não aguentam ouvir não, mas na hora H eles têm que ouvir e sentam na carteira lá e ficam quietos, né? Então, todo mundo já ouviu um não, todo mundo já sofreu perdas, todo mundo pode ser leitor desse poema, então. Não há humano que não, não morda essa isca, né, se ela for bem lançada. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Aí a turma vai, aí deixa a turma falar, né? E a turma vai falar. Aí vai ter um aluno que vai contar uma história, vai ter um aluno que vai lembrar de um cachorrinho,
que ele tinha e morreu. Enfim, aí o poema vai começar a fazer seus efeitos, produzir seus efeitos, e a professora vai terminar a aula arrepiada e satisfeita de ter cumprido bem sua tarefa. Essa, esse poema é um poema tremendamente melancólico, é, diante desse não, né, que é grafado no texto com letra maiúscula, para a gente sentir ainda mais, né, a frustração que ele traz. É muito, é muito belo isso, né, ver isso acontecer, né? Percorrendo a obra do Drummond, o professor vai encontrar vários outros poemas marcantes, alguns dos mais conhecidos da obra, nos quais essa persona Ghost está de novo em cena, muito nitidamente. E agora, José? José, por exemplo, ele não é chique, meus amigos. O Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin. O Chaplin é o emblema do Ghost, né? Com aquele chapéuzinho, aquele andarzinho esquisitão, né? E sempre no final tomando paulada. O Elefante, que é um poema que funciona muito bem para o ensino médio, né, e para a identificação. O elefante é uma criatura gauche, né? Posso ler um trecho aqui do elefante que é muito instrutivo nesse sentido. Por exemplo, quando o poeta diz, né, vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver, nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. Vocês lembram que o elefante ele foi montado pelo sujeito do poema, né? Como um disfarce, mas com materiais precários, uma cola não muito eficaz. Então o elefante vai se desfazendo pela rua, né? Como, né, o Ghost vai também com aquele andar de Charlie Chaplin, né? A cauda ameaça deixá-lo ir sozinho. É todo graça, embora as pernas não ajudem, e seu ventre balofo se arrisca a desabar ao mais leve empurrão. Mostra com elegância sua mínima vida, e não há na cidade alma que se disponha a recolher em si desse corpo sensível a fugitiva imagem, o passo desastrado, mas faminto e tocante, mas faminto de seres e situações patéticas, etc, etc, etc. Esse poema é sensacional, né? É um poema anti-bullying na escola, né? Porque no final, porque o elefante parece convidar uma turma de capetinhas, né, ao bullying, mas no final tá todo mundo identificado com o elefante que se desmontou totalmente e ele é pura carícia e ele se torna uma dessas perdas amadas para a turma, né? Então isso é uma coisa interessante. Mas o elefante é um outro emblema gauche na poesia do Drummond. E tem um poema mais exigente, que também é emblema do Ghost, mas o emblema do Ghost aqui nesse poema já é o próprio humano, o próprio homem. Não é apenas José, não é apenas Carlos, não é apenas Carlitos, não é apenas o elefante, é o próprio homem. Eu vou ler esse poema. Ele se chama Especulações em torno da palavra homem. Mas que coisa é homem? Que há sob o nome uma geografia, um ser metafísico, uma fábula sem signo que a desmonte? Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? E não perde o nome e o sal que ele come nada lhe acrescenta, nem lhe subtrai da doação do Pai? Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera de que o abdômen brote, à espera de que do abdômen brote a flor do homem? Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem? Fabricar um pai e outro pai e um pai mais remoto que o primeiro homem? Quanto vale o homem? Menos mais que o peso? Hoje mais que ontem? Vale menos velho? Vale menos morto? Menos um que outro, se o valor do homem é medida de homem? Como morre o homem? Como começa a
Sua morte é fome que a si mesma come? Morre a cada passo? Quando dorme, morre? Quando morre, morre? A morte do homem consemelha a goma que ele masca, ponche que ele sorve, sono que ele brinca, incerto de estar perto, longe? Morre, sonha um homem? Por que morre o homem? Campeia outra forma de existir sem vida? Fareja outra vida já não repetida em doido horizonte? Indaga outro homem: por que morte e homem andam de mãos dadas? E são tão engraçadas as horas do homem. Mas que coisa é o homem? Tem medo de morte? Mata-se sem medo? Ou medo é o que o mata com punhal de prata, laço de gravata, pulo sobre a ponte? Por que vive o homem? Quem o força a isso, prisioneiro insonte? Como vive o homem, se é certo que vive? Que oculta na fronte? E por que não conta seu todo segredo, mesmo em tom esconso? Vão aparecer palavras difíceis. A professora tem que ajudar os alunos a irem ao dicionário ver. Esconso quer dizer oblíquo, enviesado, gauche. Por que não conta todo seu todo segredo, mesmo em tom esconso? Por que mente o homem? Mente, mente, mente desesperadamente. Por que não se cala se a mentira fala em tudo que sente? Por que chora o homem? Que choro compensa o mal de ser homem? Mas que dor é homem? Homem como pode descobrir que dói? A alma no homem? E quem pôs na alma algo que a destrói? Como sabe o homem o que é a sua alma e o que é a alma anônima? Para que serve o homem? Para estrumar flores, para tecer contos, para servir o homem, para criar Deus? Sabe Deus do homem? E sabe o demônio? Como quer o homem ser destino, fonte? Que milagre é o homem? Que sonho, que sombra, mas existe o homem? Um poema desse é super enigmático. Não pode ser esse o primeiro poema que a professora vai levar para essa classe, né? Mas se a classe já está no barco da leitura de poesia, ela pode mostrar esse poema e pode dar a palavra para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles humanos que estão ali na classe e vão querer falar. Eles vão, acreditem em mim, minhas amigas. Eles vão querer falar. Os jovens querem falar, eles querem o sentido, eles estão ávidos por sentido, e eles, como eu disse, já perceberam que quase nada faz sentido. A mera hipótese de sentido já é uma delícia. Então, eles querem falar. Eles vão reagir a essas situações. Eles vão, por exemplo, se o professor deixar, perceber que o poema só tem interrogações. São perguntas atônitas. É um homem atônito interrogando o que que é o homem, não tem nenhuma resposta. Todas essas perguntas são mistérios, são enigmas. Elas são também iscas para a identificação da classe. A professora saberá explorar essa possibilidade. O próprio sujeito que, atônito, atira tantas perguntas na página, enquanto em volta dele todo mundo só faz afirmações, só faz exclamações, está postando as exclamações, vívidas exclamações e gargalhadas no Instagram. Esse sujeito diferente que, no meio de tantas exclamações, planta todo um quintal de interrogações, ele é Ghost e ele é o homem, né? Então, esse poema vai dar muita repercussão, né, na classe. Mas aí tem o Drummond cronista também. E eu vou já me aproximar aqui do fim da minha fala, tocando brevemente nessa outra atividade, nesse outro campo maravilhoso da obra, e também enorme da obra do Drummond. O Drummond, ele escreveu cerca de 6.000 crônicas nos seus 80 e tantos anos de vida. Desde muito jovem, morando em Belo Horizonte, ele já era é, cronista muito assíduo no Diário de Minas, no Minas Gerais e em outros jornais.
Mas depois, quando ele se muda para o Rio, mais ainda, ele vai ser funcionário público a vida toda, mas ele a vida toda escreve no jornal, a crônica. Por 30 anos, entre 54 e 84, ele manteve coluna 3 vezes por semana no Correio da Manhã e depois no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Essas crônicas, elas eram republicadas depois em outros jornais, em várias partes do país, inclusive em Belo Horizonte. Então, eu acho que aí uma preocupação importante da professora seria é, chegar nessa massa textual, é, ambientando antes a classe em outro hábito, que não é exatamente o mesmo hábito de ler poemas, que é o hábito cada vez menos difundido de ler jornal, ler o que que é esse veículo de comunicação já antigo e antiquado até, e qual é o espaço da crônica no jornal. Isso teria que, acho que o professor criativo, a professora vibrante, vai ter que inventar uma maneira de a experiência da crônica ficar mais rica, mais atraente para os alunos, se eles souberem o que era um jornal e como era ler um jornal. Ainda existem jornais, né? Ainda existe, a gente pode ainda, não sei se existem bancas de jornal, nem sei, deve existir, né? E comprar jornais, mas poucas pessoas, né, perto da gente leem jornais. Eu próprio não leio mais jornal, assim, jornal físico, né? Mas é importante, eu acho que é para sentir uma crônica, né, essa escrita essa obra em prosa tão torrencial dele, vale a pena ambientar a classe com esse dado histórico. E vale a pena também considerar a possibilidade quase certa de que ninguém ali naquela classe está habituado a ver alguém ler jornal todo dia, como antigamente, né? Era muito mais comum, né? Uma criança de escola viver numa casa em que a mãe lê jornal todo dia, né? Ou o avô lê jornal, sei lá. Então isso é legal, vale a pena ter um jornal na sala, mostrar como era um jornal, ou então ter um projetor e entrar na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e mostrar, às vezes dá para ler a crônica do Drummond na própria página do Correio da Manhã, está tudo online, né? Hemeroteca é a parte da biblioteca, é a parte de uma biblioteca que coleciona, que guarda as publicações periódicas, jornais e revistas, né? Então é muito enriquecedor para a turma, primeiro, né, ter uma noção de como é o veículo onde sai a crônica e como é que aquilo era experimentado, né? Vale a pena a professora chamar a atenção para isso, que as pessoas geralmente liam esses textos que os alunos vão ter em livros nas suas carteiras, né? Ou então nos seus celulares, né? Em PDFs, né? Os seus chamados por mim de tolofones. As pessoas liam essas crônicas no café da manhã, no bonde, indo para o trabalho, no intervalo, na hora do almoço, comendo alguma coisa rapidinho na cantina da empresa, né? A crônica era feita para ser consumida assim. E no meio era como se fosse uma ilha cercada de noticiário sério por todos os lados. É uma ilha literária ali, né? Cercada de noticiário sério por todos os lados. Então, acho que essa ambientação ao veículo original da crônica, da primeira encarnação da crônica no jornal, antes dela reencarnar no livro, isso talvez ajude a turma a se conectar com a possibilidade de aquilo fazer sentido e de valer a pena desligar um pouco o WhatsApp e ler o que está escrito ali, desde a primeira palavra até atravessando o texto, como quem faz um esforço civilizacional, a última, né? E as coisas que o próprio Drummond ele refletiu muito sobre a crônica. E vale a pena também levar em consideração o que ele dizia sobre a crônica. Porque a crônica também é um gênero infelicitado, porque
ele é um gênero paradoxalmente anacrônico, né? Porque como caiu em desuso o hábito tão generalizado de ler a crônica, de ler jornal, a crônica ficou meio sem lugar. Às vezes ela entra na televisão, mas também a televisão já está ficando anacrônica. A crônica agora está assim, a possibilidade dela subsistir, dela sobreviver, está em podcasts, né? Tá, em redes sociais. Tem algumas pessoas, alguns perfis, algumas escritoras, alguns escritores que nas postagens que fazem, parecem estar incorporando recursos da crônica. Isso é muito legal e muito excitante. Pode ser um estímulo também para a turma. Talvez alguém na classe tenha visto alguma coisa nos seus hábitos de comunicação contemporâneos que se relacione com o tipo de experimentalismo, de humor, de observação que marcou esse gênero, né? Mas é um gênero pouco felicitado pela fortuna crítica. Porque a crônica, geralmente, nos manuais, nos livros didáticos, é sempre uma coisa leve, é uma observação sobre o cotidiano, lírica, não sei o quê. Mas é quando a gente vai ler os grandes cronistas, não é nada disso, né? Ou é muito mais do que isso, é isso e muito mais coisa. A obra dos grandes cronistas, Cecília Meirelles, Rubem Braga, que é um gigante, o Drummond, o próprio Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos, digamos assim, é irredutível ao que, em geral, os manuais escolares dizem sobre a crônica. Você sempre vai encontrar ali maneiras de invalidar ou contradizer o que os manuais estão dizendo. Vale a pena ler o que os próprios cronistas dizem, não é? Então, eu vou ler um pouco o que o Drummond diz sobre a crônica, numa das suas crônicas tardias, né, que está depois incluída no livro Boca de Luar, de 1984. Drummond já tinha mais de 80 anos quando escreveu isso. É a crônica chamada O Frívolo Cronista. Primeiro, ele diz que o objeto da crônica é a frivolidade. E ele está sendo, assim, de uma certa maneira, assim, enganosamente autodepreciativo. O frívolo a coisa, quer dizer, é o que é sem valor, inútil, fútil. Essa palavra frívolo, frivolidade, essas palavras vêm de um verbo em latim que é frio, eu me esfarelo, eu me despedaço. Então, frívolo é aquilo que se esfarela sem valor, sem substância, que se espedaça com facilidade. Mas digamos assim, é uma autodepreciação do cronista, irônica e enganosa. Porque a virtude do frívolo, do supostamente inútil, do supostamente fútil, do supostamente sem valor, é contrapor alguma coisa criativa, vivaz, energizante ao mundo em que tudo tem que ter um valor, uma etiqueta pendurada com um valor, tudo tem que ter uma utilidade, e quando perde essa utilidade, tem que ser jogado fora. Tudo tem que ter alguma, não é, consequência séria, alguma gravidade. E a crônica se contrapõe a isso e abre um espaço lúdico para a imaginação, para o gozo, para o humor, para a experimentação com a linguagem e consigo próprio, etc., né? Então, diz o Drummond nessa crônica, né? O frívolo cronista, o inútil tem sua forma particular de utilidade. É a pausa, o descanso, o refrigério do desmedido afã de racionalizar todos os atos de nossa vida e a do próximo sob o critério exclusivo de eficiência, produtividade, rentabilidade e tal e coisa. E mais adiante, de fato, tenho certa prática em frioleiras matutinas a serem consumidas com o primeiro café. Este café costuma ser amargo, pois sobre ele desabam todas as aflições do mundo, em 54 páginas ou mais. O poeta está se referindo ao noticiário, a todas as notícias, ao mar de notícias sérias e às vezes terríveis, como, por exemplo, o genocídio em Gaza, a última espantosa grosseria do presidente dos Estados Unidos,
algum acidente lamentável que aconteceu na rodovia, a criança que foi obrigada a embarcar sem o seu animal de estimação e está sofrendo no avião. Essas notícias terríveis que a gente lê todos os dias, né? Então, o café da manhã é amargo porque sobre ele desabam todas as aflições do mundo em 54 páginas ou mais. É preciso que no meio dessa catadupa de desastres venha de roldão alguma coisa insignificante em si, mas que adquira significado pelo contraste com a monstruosidade dos desastres. Pode ser um pé de chinelo, uma pétala de flor, duas conchinhas da praia, o salto de um gafanhoto, uma caricatura, o rebolado da corista, o assobio do rapaz da lavanderia. Pode ser um verso que não seja épico, uma citação literária isenta de pedantismo ou fingindo de pedante, mas brincando com erudição, uma receita de doce, etc, etc, etc. Então vale a pena discutir com a classe, né? Então que o cronista entende por crônica e depois apresentar, sei lá, algum exemplo, alguma crônica, né? Eu também selecionei uma crônica para apresentar, não sei se já não estou falando demais. É uma crônica que está no livro Os Dias Lindos, de 1977, combina muito com o poema super sério que eu li, né? As especulações em torno da palavra homem. E essa crônica se chama O Homem, Animal que Pergunta. E vocês verão aqui, eu vou ler só um trechinho, a abertura da crônica, né? Que é um texto super experimental. Não corresponde ao que o manual escolar diz que é o gênero da crônica. Então é o homem animal que pergunta, e diz o texto: Que horas são? Mas quem é você? Sabe com quem está falando? E daí? Por quem os sinos dobram? O que é a verdade? A sinceridade nisso? Com quantos paus se faz uma canoa? Você não se emenda? Está pensando o quê? Aceita mais uma xícara? Por que não me disse antes? Sabe da última? Quem ganhou? Qual o seu desodorante predileto? E a cia, hein? E esses camarões são frescos? O senhor é parente do falecido? Soou a hora da verdade? E que mais? Fez a sua declaração dentro do prazo? Espero não esvaziar a classe agora, né, com essa última pergunta que eu li da crônica. Mais adiante, o texto já se aproximando do final, vem com essa pergunta: E agora, José? Né, que a obra em prosa se dobra sobre a obra poética, né? Mencionando, né, uma autoalusão dos poemas mais conhecidos e mais queridos do público, né? Então, a literatura, ela ao mesmo tempo pode ter a abertura, né, para essa melancolia gauche, que tem um resultado de observação crítica sobre si, sobre o mundo, mas ela pode ter também esse outro lado dessa enganosa frivolidade da crônica, que parece tão subversiva justamente por afirmar um espaço para o jogo e para a gratuidade no meio, né, de todas as aflições do mundo que caem desabando sobre o primeiro café da manhã, enquanto o leitor vai nadando procurar aquela ilha de literatura lá no jornal. Agora, a quarta e última coisa que eu vou dizer, muito. Na verdade, quer dizer, a terceira coisa que foi sobre a crônica, né? A primeira coisa foi a fidelidade devida à experiência real com a literatura. A segunda coisa é o amor às palavras. E aí eu tratei da palavra gauche. A terceira coisa era sobre a crônica, mas quando eu falei da crônica, eu esqueci de frisar uma coisa, que a crônica é um bom canal para chamar a atenção da classe para a relação profunda entre literatura e o público em geral, não especializado, as pessoas em geral, como são todas aquelas pessoas que estão ali na classe, né? O que elas serão, né? Sejam quais forem as estradas, as profissões, os caminhos, os destinos que cada um naquela classe ali vai seguir, e por mais arrepiante que seja essa indagação. A quarta e última coisa é sobre a vida interior. É que essa via ou melhor, esse desvio gauche da literatura, que o Drummond ajuda a exemplificar tão bem, ele nos atira de novo lá dentro
da possibilidade de haver alguma coisa dentro da gente. Não se trata de entretenimento. Isso vai dar trabalho para a professora na classe, porque a gente vive massacrado pela indústria do entretenimento. Tudo tem que ser entretenimento. Até o jornalismo já virou entretenimento. O jornalismo tem que ser, não uma coisa rápida, não e muito mastigada, tem que ter aquele boneco lá falando para o público, subestimando o público. E não se trata de entretenimento, trata-se de nutrição, de nutrir a vida interior, de criar uma vida lá dentro, né? De separar um pouco cada um de si próprio para que seja possível essa distância, essa tomada de uma distância sobre si que funda a vida interior. Trata-se de experiência estética, então, atenção, por um lado, e cultivo da experiência lá por dentro, né? Isso dá trabalho também, né? Eu acho que a vida do interior é o Drummond que me leva a refletir sobre isso, né? Ela, é, ela tem a ver com essa capacidade de autodistanciamento que o Ghost nos ajuda a criar, né? E ela também, assim, dinamizada por essa dupla via que eu tentei expor aqui da literatura, a via gauche e a via enganosamente frívola, né? Ela também contrapõe a nossa experiência do mundo, de estar no mundo, como diria o próprio Drummond, a essa gravidade, a objetividade obrigatória que se impõe a todo mundo e os jovens já sentem essa opressão desde cedo, né? E possibilitam assim um horizonte de liberdade também e de autonomia. Eu falei gravidade, objetividade, mas eu poderia também falar outras coisas mais contemporâneas, né? Um, Formar dentro de si um lugar onde a gente está, digamos assim, prevenido ou melhor assim, ou vacinado, que seria uma palavra oportuna também hoje, né? Contra a mentira que se instila por todos os lados em volta da gente, a intolerância, a violência, o dogmatismo que envenenam tanto as nossas relações interpessoais hoje e causam ainda mais dor onde já havia bastante. Então, acho que essas reflexões talvez possam ajudar a professor e o professor aflitos, né, com um poema de Drummond e uma linda classe do ensino médio, linda e barulhenta. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Sérgio. Foi maravilhosa a sua fala. Fiquei super contente. Os verbetes são incríveis. Espero que mais gente aqui consiga ler, se tiver a possibilidade, né? E eu queria fazer um breve comentário relacionando seus verbetes com o tema da mostra, né? Drummond e o cinema, que você usa uma expressão que eu acho precisa, que é a questão da visão precária. Que Drummond é esse poeta das retinas fatigadas, das pupilas gastas, e ao mesmo tempo foi um grande cinéfilo, né? Ou seja, esse poeta que parecia que tinha essa visão cansada da vida moderna, encontrava no cinema, como é um termo dele, uma forma de anestesia, né? Ou seja, uma forma ali de também se anestesiar um pouco dessa utilidade pragmática do dia a dia, né? E outro conceito que eu acho que também articula o jornal com o cinema, como você falou, a crônica com o cinema, é o de temporalização, né? Sendo o Drummond esse poeta do tempo presente, esse poeta com história, era um poeta muito atento aos acontecimentos do mundo, mas também aos acontecimentos cinematográficos, né? Então essa enorme admiração pelas estrelas, né? Greta Garbo, John Crawford, pelo Chaplin, como você falou, né? Eu acho isso muito interessante. E o último comentário
que eu acho muito interessante no seu texto da crônica, que é a figura do João Brandão. E isso foi um tópico que apareceu ontem na aula do Roberto Said, né? Que uma das grandes inquietudes do Drummond é dialogar com o homem comum, esse José Gosch, né? Como você disse. E o João Brandão aparece como um personagem na crônica, né? Nas crônicas do Drummond e frequentemente nas crônicas sobre o cinema. Então aparece ali o João Brandão num jogo fictício, né? Ele aparece como um personagem que está dialogando ali na crônica, não necessariamente escrevendo em primeira pessoa, né? E ele comenta ali sobre a dublagem dos filmes dos anos 60, sobre a censura de Terra em Transe, sobre a meia entrada, né? Então eu acho muito interessante como na crônica o Drummond também explora esses outros gêneros, né? A poesia, o cinema, e com muito humor ele perpassa essas grandes questões da vida cultural brasileira do século XX. Então, era esse meu comentário, mais do que uma pergunta, né? Mas se você quiser comentar. Obrigado, E Pedro. aí a gente abre também para as outras pessoas que estão aqui presentes. Deixa eu só dizer uma coisa, assim, reagindo a esse belíssimo comentário do Pedro, né? Esse tema da. É claro que a crônica e essa torrente de crônicas, né, que o Drummond apresentou, né, ao longo de décadas, ajudam ainda mais a perceber esse caráter temporalizado, né, da obra toda do Drummond. Isso é uma alusão a um conceito postulado por um teórico da história alemão, o Reinhard Koselleck, que fala em temporalização, Verzeitlichung, a temporalização como uma característica própria da modernidade, quando o tempo deixa de ser, digamos assim, um mero veículo, um mero meio onde se dão os acontecimentos e passa a ser ele próprio uma força histórica. O próprio tempo passa a ter uma substância histórica. E acho que o Drummond é um poeta singularmente identificado com esse caráter temporalizado da experiência do tempo, né? O tempo ele está impregnado de força histórica. Só que o olhar do Drummond, a temporalização do Drummond, isso eu não escrevi ainda, um dia eu tenho que escrever, né? Ele é temporalizado nesse sentido, que tudo nele está mergulhado e impregnado do tempo, da força histórica do tempo, mas, digamos assim, vai na contramão do fluxo, né? Desse fluxo linear, irreversível, irrevogável, né? E inexorável do tempo. Então é bem, bem interessante mesmo. Claro que a crônica, bom, o nome já diz, né? A crônica está, né? A própria palavra se reporta a Cronos, né? Ao Deus do tempo. E eu sempre, quando toco nesse assunto, eu menciono um poema do livro Sentimento do Mundo, Mãos Dadas, né? Que é aquele poema muito bonito, Vamos de mãos dadas, etc. Ele tem aquele verso impactante, né? O tempo é a minha matéria. O poeta diz, né? O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, essa é a matéria dele. A matéria aí é uma palavra ambígua, e vale a pena considerar todos os lados dela, pelo menos dois, né? O tempo é a minha matéria, quer dizer, é o meu assunto, eu vou falar do tempo, o tempo presente. O tempo é a minha matéria, quer dizer, é a minha substância. Eu sou o tempo, eu sou feito de tempo, né? Então, é bem, bem interessante isso. Então, digamos assim, a prosa do Drummond é crônica, mas a poesia também nesse sentido, ela também é crônica, né? O fato de a crônica ter se tornado anacrônica, né, dela perder esse nexo com o cotidiano imediato, com a circunstância histórica, porque ela é um fruto dessa temporalização transbordante, né, reforça ainda mais, né, o efeito de estranhamento, né, de distanciamento que ela pode propiciar. Muito obrigado pela resposta. Alguém tem alguma questão?
Ou algum comentário? Já vi alguns comentários aqui, obrigado, viu? Aqui no chat. É muito bom falar para vocês. Você que teria muito mais coisa, né? O Drummond é um gigante, é inesgotável, assim. Tem uma entrevista, Drummond deu uma entrevista muito saborosa para a filha dele, que era escritora também, Maria Julieta. Essa entrevista saiu publicada, acho que no Jornal do Brasil. E ela pergunta a ele sobre crônica, também ele diz coisas muito legais, né? Tinha uma coisa nos jornais, né? Que muitos jornais tinham o primeiro caderno, que era só notícia séria, política, cidade, notícias internacionais, genocídio para todo lado. E tinha o segundo caderno, que era artes e espetáculos, né? E no segundo caderno tinha crônica, né? Ainda os jornais ainda têm essa estrutura, né? Os jornais que ainda existem. Aí o Drummond diz assim: o segundo caderno existe para corrigir o que tem no primeiro. Que é essa coisa das catadupas, né? De mais notícias, né? A Ana Júlia levantou a mão Que aí. ótimo. Ana Júlia? Eu queria fazer um comentário, foi basicamente o que eu fiz ontem também, esse mesmo comentário, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para as três pessoas que vão apresentar aqui. Não é nem bem uma pergunta, mas é mais uma teorização que o Sérgio apresentou também no começo, da gente pensar a escolarização que a literatura vem sofrendo, e eu não sei se teve um momento que ela não foi escolarizada, no sentido de, principalmente em livros didáticos, apresentarem poemas totalmente soltos e descontextualizados e focando só nos estilos de época também. E eu acho que Uhum. o Sérgio trouxe bem isso no começo. Eu tinha até planejado fazer essa pergunta também, só que já foi respondida maravilhosamente bem, então não vou repeti-la. Obrigado, Ana Júlia. Um prazer te ver aqui. A gente ficou um tempo sem se ver. Ontem a gente se viu por acaso, né, lá na faculdade. Agora você está aqui, me dá muita satisfação. Realmente é um problemão o ensino de literatura, né, nas escolas, porque se o professor não tem nenhum vínculo real com a literatura, mas é obrigado a dar aquela aula, o resultado será esterilizar aquela turma para sempre, porque a aula será uma coisa tediosa, chata, né? Será mais uma coisa a não fazer sentido nenhum na vida, mais uma obrigação, uma coisa que todos aqueles jovens ali vão querer que acabe o quanto antes, porque os jovens, eu tenho a impressão de que os jovens são ainda mais intolerantes, né, ao tédio, ao nonsense do que as pessoas mais maduras, né? Nós vamos ficando meio conformistas, né? Os jovens vão querer revoltados que a aula acabe imediatamente, né? E nunca mais vão querer nenhuma relação com nada que se pareça com um poema. Vão sair correndo de um poema. E isso é o desafio que acontece ali, porque a imensa maioria dos professores tampouco tem essa relação, né, aprofundada, né? Então, uma coisa assim, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, né? O outro problema que me ocorre ao ouvir suas palavras, Ana Júlia, é a questão do livro didático, né? Por um tempo eu participei da avaliação dos livros didáticos do Ministério da Educação, né? Já há bastante tempo que eu parei de fazer esse serviço, fiz vários anos, então, vi muitos livros didáticos aí por 2009, 2010, 2011, até 2014 eu estava metido nisso, mas depois não consegui mais, não aguentei mais e pulei fora, né? O problema do livro didático é o desespero do livro didático na área de língua e literatura, né? Porque ele está desesperado para atrair a atenção de alunos que têm outros objetos em volta de si muito mais aptos a despertar a atenção de pessoas jovens do que o livro didático. O WhatsApp com mensagens fascistas, a televisão, o joguinho hipnotizante,
o rádio, tudo, né? Quer dizer, ou coisas maravilhosas também, muito melhores do que um livro estéril, né? Um jogo de bola, uma namorada, um namorado, a masturbação, qualquer coisa, menos ficar com aquele livro que tá tão gesticulante, ele é todo colorido, ele está gritando o tempo todo, ele quer muito se parecer com a tela da televisão, depois ele entrou numa fantasia histérica de querer ficar parecido com um website. Ele quer se parecer, o livro didático, com qualquer coisa, menos com um livro. Então, eu acho que poderia ter um efeito maravilhoso se a professora levar para a sala de aula simplesmente um reles livro, uma coisa feita de páginas, com linhas, página 1 até a página 200, sem nenhuma ilustração. A impressão na página branca é em tinta preta, não azul nem cor-de-rosa. Um livro, mais nada. Isso será um objeto tão estranho que poderá ser tomado como coisa sexy e atraente, e aí despertar alguma coisa, né? Mas o livro didático que eu conheci, assim, e que eu suponho ainda ser mais ou menos o modelo que hoje é aprovado, né, por esses exames de seleção, é essa coisa, assim, que faz o desespero de gestualidade para atrair atenção sem a mesma eficácia dos seus competidores, né? Quando ele resolver parar de competir com essas outras coisas e querer ser alguma coisa autêntica, real, verdadeira, aí pode ser que ele tenha um efeito. Mas enquanto isso, a professora e o professor vão ter que dar braçada. É, Tem umas perguntas aqui no chat, né, Pedro? tem a do Igor Santos, né? Um breve É, comentário. Tive o prazer de conhecer uma biblioteca em uma biblioteca chamada Carlos Drummond de que Andrade. legal. Que bacana, Igor. Muito E a bacana. Thaís Duarte, né? Sobre a melancolia na obra do Drummond. Sinto-a bem presente quando o eu poético trata sobre o tema da família. Poderia Ah, falar um pouco sobre? sim. Esse é um dos campos mais assim cultivados pelo Drummond, né? A poesia sobre a família, né? E ele explora aspectos autobiográficos, inclusive da própria família, né? Até esse livro que eu resolvi usar hoje, que é essa edição, é uma edição da Antologia Poética do Drummond. E a Antologia Poética foi organizada pelo Drummond em 1962. É um livro muito lindo, porque ele, em vez de pegar a obra que ele já tinha, uma obra grande, né, quando fez essa antologia, e ir escolhendo poemas de cada livro, depois enumerá-los na ordem dessas publicações originais, ele fez sessões e embaralhou todos os poemas, distribuindo-os em sessões que são mais ou menos temáticas. E aí, como se a antologia fosse um livro a mais, apesar de o conteúdo ser formado por poemas já conhecidos, né? E nesse livro, então, tem uma seção inteira, Thaís, dedicada à família, né? A família que me dei. Então, tem aqueles poemas clássicos lá sobre a família, o retrato de família, os bens e o sangue, viagem na família, convívio, carta, né? São poemas, às vezes, muito tocantes. Esse poema Carta é uma carta à mãe, um soneto à mãe que já morreu, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li, né? Não, essa, eu até confundi. Essa carta aqui é outra também, mas existe esse soneto à carta também. E tem Convívio, que é um poema bastante conhecido também do livro Claro Enigma. É aquele que diz: cada dia que passa incorporo mais esta verdade, de que eles não vivem senão em nós, e por isso vivem tão pouco. Ele está se referindo aos entes queridos da família que já morreram, né? É, realmente, Thaís tem toda a razão. É um dos temas preferidos do Drummond desde o primeiro livro, né?
e que no final da obra dele, da obra poética dele, cresceu ainda, porque aquela série Boitempo, que são 3 livros, assim, mais de poemas de teor memorialístico, nessa série aí as questões da família estão muito presentes, né? Obrigado pela pergunta. A gente já está chegando aqui na nossa hora. Eu queria fazer uma breve pergunta, Sérgio, para a gente encerrar. Que queria que você contasse um pouco como foi seu primeiro contato com a obra do Drummond, ainda como um jovem leitor, e se essa Uhum. relação com essa obra mudou quando você se tornou professor Uhum. e tendo que lidar criticamente com a obra, como foi essas duas Uhum. experiências, né? Como o Drummond na sua formação, Uhum. desse cultivo da vida interior, como você falou, e esse Uhum. Drummond quando você tem que trabalhar profissionalmente com ele, né? Na sala de aula ou em textos críticos, ensaísticos. Eu, assim, fiz muito esforço para não me tornar um especialista em literatura, muito mesmo, acreditem, mas não consegui. Então, né, eu tentei, fui fazer mestrado em História e queria fazer História da Arte. Acabei, pronto, foi fazer um trabalho sobre o poeta Cláudio Manuel da Costa. Aí no doutorado também fui fazer em História, para não fazer em Letras. E aí queria fazer uma coisa sobre o século XVI e a melancolia dos letrados e tal. Acabei fazendo um trabalho sobre um outro poeta, do Sá de Miranda. Então, e aí achei que pudesse virar um professor de teoria da história e me preparei muito, esperando o concurso. Aí, o primeiro concurso que apareceu foi para a Faculdade de Letras. Pum, acabei passando, vim para Belo Horizonte e me tornei professor de literatura, assim, não porque eu escolhi isso, mas porque foi um destino, né? É como se essa relação com a literatura, para mim, não pudesse não virar um aprofundamento também profissional, né? Então mudou, a minha relação com o Drummond mudou depois, né? E eu não, digamos assim, eu não persegui exatamente esse destino, eu fui colhido por ele, mas não me queixo, não me queixo, me dá muita recompensa, muita satisfação. O meu primeiro contato com o Drummond, depois eu conto, né? Porque tem também a Sônia levantou a mão aqui, a gente está no último minuto, né? Não quero. Mas, enfim, um dia eu conto, assim. Só vou dizer uma coisa: foi uma incursão clandestina de um menino mimado, muito chato, ao quarto da irmã mais velha, quando ela não estava, e lá tinha um exemplar da antologia poética, e isso mudou minha vida para sempre. Obrigado, Sérgio. Sônia, por favor. Boa noite a todos, ao professor Sérgio Alcides, obrigada pelas palavras, por compartilhar esse momento, esse conhecimento. Professor, eu queria colocar aqui um- é mesmo, não é um questionamento, mas é algo que eu gostaria de ver se o senhor pode esclarecer. Eu estudo Drummond há algum tempo também. Eu vejo assim que há vários estudos, né, de críticos renomados aí que dividem a obra de Drummond em fases, né, aquela fase da poesia. É, Na crônica, eu não ainda observei estudo nesse sentido, de dividir as fases da escrita de Drummond em as crônicas dele. Mas então, nessa entrevista que ele dá à sua filha Maria Julieta, em 1984, ele coloca a crônica ali como uma espécie de distração para o leitor. Eu até estou com essa parte aqui aberta, se o senhor eu posso ler, os Claro. colegas. Eu achei bem interessante como ele diz, né? A crônica são palavras de Drummond. A crônica é um gênero engraçado. Ela não tem importância em primeiro lugar. Não vamos dizer que a crônica seja um gênero importante. No jornal, a gente quer saber a política,
a economia, os fatos internacionais e depois o caderno de diversões, o caderno de cinema, de teatro, de televisão, de balé, etc. Nesse caderno é que eu me situo, mas eu acho que tem uma certa função que é exatamente a função de corrigir o que há no primeiro caderno. O primeiro caderno é um estoque fabuloso de terremotos, assassinatos, intrigas, misérias, pobreza, desabamento de favelas, tudo isso. A gente acorda, lê aquilo durante o jornal da manhã e sai para a rua com um péssimo começo de dia. Agora, se ele abre o segundo caderno, ele, o leitor, né? Ele encontra os filmes, as cantoras prestigiosas do momento, encontra uma crônica que pode distrair, que faz uma piada. Eu a considero meu ofício de cronista, o de uma espécie de palhaço, de jongleur, que dá cabriolas, dá saltos, faz molecagens para distrair um pouco o leitor comum. Então, assim, ele se coloca nesse caderno como aquele que distrai, que faz ali um humor, Uhum. certo? Há muitas crônicas que há um humor, porém eu vejo que nessa fase em que ele escreve para o jornal O Correio da Manhã e para o Jornal do Brasil, é, 15 anos no Correio da Manhã, depois 15 anos no Jornal do Brasil. Nesse período, ele escreveu muitas crônicas que eu estou assim estudando, que fazem certa crítica aos governantes da nação. Porém, essa crítica está ali de forma implícita, né? Você só consegue observar isso na linguagem, nos aspectos que ele deixa ali no texto. Uhum. Então a gente observa assim, e ele tem isso, né? Em outras entrevistas ele fala: o que eu tenho que dizer, eu coloquei na coluna do jornal. Ele se afasta realmente daquilo que ele diz, mas assim, eu vejo que há essas crônicas, sim, de distração, e que ele também fala dos costumes da época, da moda, do cinema e tal, mas há essa crônica mais voltada para a crítica do momento político também. Porém, assim, eu ainda não vejo o interesse, assim, dos estudiosos, ou ainda que eu realmente não encontrei, né, nesse período que eu estou estudando o Drummond. Esse momento em que vamos dividir a fase da crônica de Drummond, embora não seja possível, sei, delimitar um período para isso, né? Uma vez que ele faz crônicas de diversas maneiras nesse período em que ele escreveu. É isso. Sônia, brigadíssimo, é muito rica a sua participação. Infelizmente, a gente está no finzinho aqui. Eu vou dizer, posso dizer, Pedro, umas coisas rapidinho aqui? Posso? Não? É muito. Você trouxe várias coisas importantíssimas, foi muito bom, né? A primeira coisa é, você me ajuda a me corrigir também e ser um pouco mais específico numa coisa que eu falei. É muito importante é, ouvir o que que o cronista tem a dizer sobre a crônica. Isso você fez, né? Então, você acabou de citar, eu até tinha feito uma alusão a essa mesma entrevista, né? Isso é muito importante. Mas também é importante pôr um pé atrás, né? Diante de tudo que um escritor fala sobre a sua própria obra, né? Ele não deve ser tomado nunca como a última autoridade sobre o que ele mesmo escreve, né? Porque já dizia o famoso poeta, né? O famoso poema de Fernando Pessoa: o poeta é um fingidor, finge tão completamente, etc., né? Então, é por isso que eu acho que o Drummond, com relação à crônica, ele faz um discurso assim de uma autodepreciação enganosa, né? E se você vê pelas entrelinhas ali, você vê que, quer dizer, é frívolo, mas tem uma importância cultural muito grande, né? A crônica. E ele sabe disso. Ele só ele gosta de fazer esse jogo, né? Que eu chamaria disso, né? De uma autodepreciação enganosa. Mas a gente deve levar a sério sempre o que ele diz, só não deve tomar aquilo como última palavra. Sobre fases, o que que é importante para mim, né? É que essa divisão de qualquer obra, de qualquer autora,
em fases, ela é sempre, por definição, discutível, né? As fases, se você pensar bem, elas não existem nas obras, elas existem nas leituras, né? Na observação. Elas têm a ver com o seu modo de interrogar aquela obra, o que você está procurando nela, né? Então, quando você divide uma obra em fases, isso pode ser muito importante para o seu trabalho analítico, desde que você nunca se esqueça que é você que está colocando aqueles balizamentos, né? E que que eles não brotam da obra, eles brotam da sua relação com a obra. Se você se esquece que as fases são construções já analíticas, aí você começa a produzir, né, com algumas distorções, né? E aí essas balizas que você construiu deixam de ser úteis para você e passam a ser empecilhos, né? Agora, tem uma outra possibilidade, que eu acho que é isso que te interessa mais, Sônia, pelo que eu entendi da sua fala, que não é a construção de um balizamento cronológico em fases, mas é a construção de uma tipologia, né? E você ir separando as crônicas, agrupando as crônicas por tipos, umas mais experimentais, outras tratam de questões ligadas ao erotismo, outras tratam de questões ligadas à memória, outras tratam de questões ligadas à cidade. Aí você vai ter um tipo que é das crônicas que tratam de crítica, às vezes política, né? Aí é a construção de uma tipologia que pode te ajudar a encontrar, né, um lugar assim a reunir essa família, né, de crônicas que, sob o seu olhar, pertencem a um grupo, que é o grupo das crônicas que tem um teor político. Mas o que, que seria a minha dica, né, para você, pensando em te ajudar, né? Você deve tomar muito cuidado para não, digamos assim, reduzir essas crônicas a uma perspectiva crítica que cancele todo aquele outro papel que o poeta e cronista pretendia atribuir à crônica nesse campo, às vezes lúdico, às vezes humorístico, às vezes deliberadamente frívolo, né? Então, o que você está se propondo a fazer é uma coisa muito desafiadora, difícil e relevante. Desejo a você muito sucesso. Tá bem? Obrigado, Sônia. Muito obrigado, Sérgio, pela sua aula maravilhosa. Eu acho que chegamos na nossa hora, né? Queria agradecer muitíssimo você ter topado participar desse projeto. Foi um verdadeiro privilégio para a gente poder te ouvir ao longo dessa 1 hora e meia. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que está aqui presente. E amanhã teremos o último encontro do curso. Obrigado. Então, obrigado, Eu gente. que Boa noite. agradeço ao Pedro e a todo mundo que está aqui até essa hora. E estou reagindo aqui aos comentários muito simpáticos e carinhosos. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer mesmo. Então, boa noite, Sérgio. Boa noite, todo mundo. Até Boa a noite. próxima. Boa noite até, gente. Valeu.